Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos de volta ao canal Abrindo Histórias. E hoje com histórias daquela, hein? Olha que eu vou te falar que isso aqui vai dar pano pra manga. Mas e você? Já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então vamos lá, se inscreva, ativa o sininho, assim vocês ficam por dentro das novas histórias que saem aqui no canal. Aproveita e se inscreve lá no Instagram. Lá eu conto tudo para vocês aqui da Inglaterra e também as novidades que estão saindo no canal. Então vamos lá, @Abrindo Histórias. Vou ter o maior prazer de ter vocês lá comigo no meu dia a dia. E aí, você tem uma história bacana para nos enviar? Então faça aí como a nossa Márcia de hoje. Escreva sua história no abrindohistorias@gmail.com que eu conto aqui no canal. E aí, se animou? Então vem comigo, eu já vou começar porque essa história aqui é babado forte. Vem comigo. Oi, Mi! Queria desejar para você toda a sorte do mundo no seu canal. Espero que você consiga ler minha história. Oh, minha querida! Essa aqui é a nossa Márcia, lembrando que todos os nomes aqui já foram trocados. Um beijo para você, minha querida. Muito obrigada por ter inscrito aqui no nosso canal. Eu casei muito cedo, sabe, Mi? Na minha casa, eu apanhava muito do meu pai e minha mãe submissa não fazia nada, ou por medo, não sei, mas não nos defendia. Isso eu sei que se passam com muitas famílias por aí. E também sei que muitos se revoltam, mas no meu caso foi diferente. Eu não me revoltei, mas eu planejava sair dali a qualquer custo. Foi quando, aos 16 anos, engravidei de Almir. Almir morava no meu bairro. Ele tinha uns 17 anos e não frequentava a escola como eu. Ele vivia com um pessoal meio estranho e depois eu fiquei sabendo que eram usuários e também vendiam aquilo, né, gente? Tem algumas palavrinhas que a gente não pode citar aqui no YouTube, mas ele era usuário e também vendia. Vocês já sabem o que é, né? Fiquei com Almir algumas vezes e com ele perdi a minha virgindade. Que ilusão! Achei que o sapo poderia ser meu príncipe encantado. Que cilada! Saí de um inferno para entrar em outro pior. Morávamos num barraco alugado e Almir sempre estava sob os efeitos, né? Do que vocês já sabem. Saía pela noite e não voltava. Quando estava em casa, era violento quando estava sob esse efeito. Uns ciúmes que nem eu imaginava que pudesse existir. Ele imaginava, alucinava coisas e me acusava e me batia. E não adiantava eu tentar argumentar, não. Bom, eu tive que parar a escola e seguir com a minha gravidez. Até o 3º mês, quando, com um empurrão que Almir me deu, eu tive um sangramento. Fui parar no hospital e infelizmente não consegui segurar meu bebê. Ô, amiga, que triste isso, né? Tá aí mais um caso, né, das pessoas que saem de casa, né, para não enfrentar um problema que está em casa, que está passando em casa com a família e acaba arrumando outro pior. A gente fala um pouquinho sobre isso no final. Mas vamos lá, vamos embora lá ver o que aconteceu aqui com a nossa querida Márcia. Almir me pedia perdão, mas não saía daquela vida e eu caí numa depressão profunda. O que eu estava fazendo da minha vida? Almir fazia alguns serviços de entrega com o primo e o dinheiro era quase todo para o seu vício. Às vezes nem tínhamos o que comer em casa e eu estava definhando. Foi aí que eu conheci Ana. Ana era uma amiga da minha vizinha, a Carla. Éramos todas mais ou menos da mesma idade, elas tinham uns 18 anos e eu já tinha completado os meus 17. Mas Ana era diferente. Muito bem arrumada e com um perfume maravilhoso. E sempre estava por ali na casa de Carla. Carla me ajudou muito nessa fase, onde eu me encontrava depressiva. E um dia foi em casa com Ana deixar um pedaço de bolo que a mãe dela havia feito para mim. Isso é bem comum, né? A gente fazer as coisas, um bolinho, um docinho, levar para a vizinha, né? Pelo menos onde eu morava, isso era super comum. E vocês aí? Vamos lá. Quando Ana me viu e ficou sabendo da minha história, de tudo o que aconteceu, me falou: "Você é muito bonita, tem um corpão, fica aí perdendo tempo e beleza com esse traste. Pelo amor de Deus, né, menina?"
Eu realmente sempre fui desenvolvida para minha idade, sabe, Mi? Na escola, quando eu tinha uns 13 anos, achavam que eu já tinha 18. E por aí vai. Mas agora, ali, com o Almir viciado, sem o meu bebê, sem trabalho, sem a minha escola, eu não via nenhuma chance de mudança. Amiga, aí basta você tentar enxergar aquela luzinha no fim do túnel, mas eu acho que você vai encontrar. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ana e Carla foram embora com a promessa de voltar na próxima semana, pois precisavam ver algo interessante para mim, mas falariam somente na próxima semana. Pois bem, eu ainda estava um pouco baqueada e sinceramente não via mais o porquê de estar ali com o Almir. Ele estava um zumbi. Só pensava em se drogar e nada mais importava, então eu decidi procurar um emprego. Mas sem estudo, não consegui em lojas de shopping, fui a escritórios e nada, fui a fábricas, nada. Foi então que comecei a trabalhar numa lanchonete do centro, perto ali da minha casa, meu primeiro trabalho. Era uma lanchonete de bairro e muitos clientes me davam até medo, até que eu estava me saindo bem por ser meu primeiro trabalho. Afinal, eu nunca tinha feito nada parecido. Mas o dono de lá nos explorava. Além de servir, nós tínhamos que fazer toda a limpeza da lanchonete, sair para comprar materiais, itens, muitas vezes fritar os salgados, preparar o almoço e muitas horas extras que no final ele não nos pagava. Mas saí mesmo de lá no dia em que fui até a sala do Sr. Almeida. O Sr. Almeida era o dono da lanchonete. Fui reclamar do meu salário, pois não havia sido pago minhas horas extras, quando ele fechou a porta. Na verdade, ele trancou a porta. E ali mesmo disse que pagaria tudo o que eu tinha direito. Mas claro, se eu, tivesse ali com ele, vocês entenderam. Então ele falou para ela que pagaria sim o que ela tinha direito se ela, passasse ali umas horinhas com ele. Claro que recusei, levantei tentando abrir a porta que já estava trancada. Foi aí, que ele, se aproveitando que já estávamos fechando a lanchonete e não tinha mais ninguém, me agarrou e me violentou ali mesmo. Ai, amiga. E ainda disse que meu pagamento estava ali, bem pago. Me deu uns trocados e pediu para eu sumir dali e não voltar nunca mais. Me senti um lixo, um nada. Cheguei em casa e só chorava e, claro, o Almir não estava lá. Bom, passado uns meses e eu já tinha até esquecido de Carla e Ana, lembram? Pois é, elas voltaram em casa. Sobre o ocorrido da lanchonete, nunca falei nada para ninguém. Estou desabafando aqui. Carla e Ana me disseram que tinha uma proposta de trabalho para mim. Eu precisava muito trabalhar, mas depois da lanchonete, onde eu ganhava muito pouco e ainda sobre o abuso, eu não tinha procurado mais nada. Almir às vezes trazia algum dinheiro e assim fui levando, mas era muito difícil sobreviver. Dessa forma, então fiquei feliz e animada com a proposta de Carla e Ana. Elas estavam ali me oferecendo um trabalho, então eu podia confiar. Ana me disse: "Você gosta das minhas roupas? Do meu perfume?" E tirou o frasco de dentro da bolsa e me mostrou. "Nossa, que delícia! Eu posso passar um pouco?" Disse para Ana. "Claro!" Gente, pode parecer besteira, mas aqueles simples gestos me fez me sentir assim, o máximo. Toda perfumada, nossa, que sonho! Então Carla dizendo: "Você pode ter tudo isso, amiga, se você trabalhar onde eu trabalho e onde Ana trabalha. E muito mais, depende só do seu empenho." Óbvio que eu queria. Ana se vestia tão bem, era tão bonita, cheirosa. Que mulher não gosta de ficar assim, não é mesmo? Então Ana foi direto ao ponto. "Olha, Márcia, nós duas somos garotas de programa, acompanhantes, sabe? Eu soltei um ar de surpresa bem alto. Vocês são PUTA, né? Entenderam, né? Até você, Carla, e sua mãe, sua família. Ninguém falou nada aqui na vizinhança." Na verdade, ninguém sabia de nada. Carla dizia que era bem tranquilo e tinha até um lugar para ficar caso eu aceitasse.
Mi, eu confesso que na primeira hora eu achei que aquilo era uma loucura. E elas me deram uns dias para pensar. Almir estava só pele e osso e agora estava envolvido com drogas mais pesadas. Já não ficava em casa. Na verdade, Almir saiu para viver nas ruas com outros na mesma situação. Resumindo ao máximo, sem condições para viver ali, sem dinheiro, sem perspectiva, sim, eu aceitei ser garota de programa. No começo foi bem difícil, muito mesmo. Eu chorava muito. Posso até ser julgada, mas apesar de todo esse sofrimento, quando eu via que tinha um bom retorno, comecei até a gostar. Mas não foi tão difícil assim me adaptar a essa vida. Depois de alguns meses, eu já tinha meu canto alugado com esse dinheiro e estava ali guardando um pouco, porque eu não queria mais viver a situação que um dia eu havia vivido, a de miséria total. Eu não tinha mais notícias de Almir e muito menos da minha família. Estava literalmente por mim mesma no mundo. Então resolvi me garantir. Confesso que passei por dias terríveis. Tinha clientes nojentos, alguns até violentos, e outros que eu adorava estar, e cobrar era até um bônus. Trabalhava numa casa de stripper e tínhamos a função de fazer os clientes gastarem com bebidas, pois ganhávamos uma boa comissão também. Foi aí que conheci Fábio. Assim que Fábio pisou lá pela primeira vez, eu senti algo diferente por ele. Ele ficou no canto bebendo, estava sozinho. E naquela noite fui até ele, mas ele não fez programa, só ficamos conversando. Vi que ele era diferente, mas procurei não me apegar. Volta pra terra, Márcia. Mas ali meu nome era outro. Eu preferi mudar meu nome como uma proteção, pensava que seria a minha identidade secreta. Porque, para ser honesta, não queria morrer ali naquela vida. Eu pedi a Deus um milagre, tinha muita fé que um dia iria formar a minha família e ser feliz. Na semana seguinte, Fábio voltou a casa e muitas meninas foram lá falar com ele. Mas, para minha surpresa, Fábio me chamou e nós ficamos conversando até um certo momento, onde ele perguntou se eu queria subir com ele para os quartos. Parece mentira, mas me senti como aquelas meninas com o primeiro namorado, sabe? Me deu até um frio na barriga, algo bom, e fomos. Foi lindo, foi mágico. Fábio foi muito carinhoso e eu nem queria cobrar, mas ele insistiu. Fábio voltou a casa mais algumas vezes e depois sumiu. Eu fiquei arrasada. Já estava me acostumando a tê-lo comigo e nos dias que eu sabia que ele vinha, evitava ficar com clientes para que assim pudéssemos ficar juntos. Fábio me dizia que tinha gostado muito de mim e me perguntava como eu havia virado uma garota de programa e se algum dia eu me via vivendo fora dali. Sempre fui honesta com ele, estava ali por necessidade, mas nunca almejei algo assim para mim. Eu queria ter minha casa, minha família, meu marido, meus filhos. Acho que acabei assustando o Fábio, porque depois dessa última conversa, ele sumiu. Passaram-se ali 3 meses. Fábio estava a trabalho na minha cidade, havia me contado. Então pensei que seu trabalho houvesse terminado e ele voltado para sua cidade de origem. Quando em uma quinta-feira, o movimento estava fraco e eu estava por ali. E como se fosse um choque que eu tinha acabado de tomar, eu vi Fábio entrando pelo salão da casa. Meu coração quase saiu pela boca. Fábio sorriu e acenou para mim. Fábio, você por aqui? Achei que tivesse ido embora. Ele pediu para conversarmos a sós e eu disse que estava trabalhando, então ele falou que iria me pagar essa hora. Infelizmente, a dona da casa ficava de olho em todas nós, então tínhamos sim que cobrar. Fábio foi direto ao ponto. Eu gostei de você e fiquei resolvendo algumas pendências para te propor algo. Se você aceitar, gostaria que você viesse viver comigo, ser minha mulher, esquecer dessa vida. Será que eu ouvi direito? Mas e sua família, amigos? Nunca aceitariam uma garota de programa com você. Isso foi o meu primeiro pensamento e foi o que eu falei para Fábio.
Isso ficaria para trás, Márcia. Ninguém te conhece no meu estado e isso seria para sempre o nosso segredo. Um detalhe que eu não contei a vocês. Para Fábio, eu disse o meu nome verdadeiro. Confesso que fiquei temerosa. E para resumir bastante, depois de alguns dias eu estava deixando para sempre essa vida na noite. E isso já tem 15 anos. Hoje sou mãe de 3 bênçãos, 2 meninas e um menino. Fábio gosta muito de mim. Ninguém nunca soube de nada e, para falar a verdade, às vezes até eu esqueço meu passado. Não sei se foi sorte, destino, porque encontrei meu amor num bordel. Fábio nunca me jogou a vida antiga na minha cara, nunca mencionou nada e realmente é como se isso nunca tivesse acontecido. Ana e Carla, até o momento que estava trabalhando lá, também estavam. Não soube mais nada delas. Combinei com Fábio que deixaria absolutamente tudo para trás. Não aconselho essa vida a ninguém, já vi muitas meninas morrerem na noite. Não tem luxo ou glamour, é a lei do mais forte. Agradeço a Deus pelo meu marido, minha família. Obrigada por ter lido a minha história. Sei que ficou longa, então entenderei se não der para contar no canal. Um beijo para você e a todos que assistem. Muito sucesso para você, Mi. Um beijo, fica com Deus, Márcia. Oh, minha querida Márcia, um beijo, que história, amiga. Nossa, vários pontos que eu tenho aqui. Primeiro, a gente recebe muitas histórias, né, de violência doméstica. Às vezes a gente fala violência doméstica, não é só de marido com mulher ou vice-versa. Também é uma violência doméstica dos pais com os filhos. Então tem muitas histórias chegando aqui sobre esse tema e é muito triste quando a gente tenta se livrar aí de um problema, né, vivido no lar, que deveria ser um lar de paz, de amor. E aí, como a nossa querida Márcia fez, acabou arrumando outro problema, né? Foi viver com o Almir, que na verdade nunca foi ali seu companheiro de verdade, né? Teve um filho, infelizmente acabou perdendo aí, não conseguiu segurar a gravidez por uma violência também. É muito complicado, minha amiga. Esse aqui é um cantinho de acolhimento. Márcia, quem somos nós para te julgar? Eu acho que a gente, para julgar o outro, a gente tem que calçar o sapato do outro, não é mesmo? Então, Márcia, eu acho que você fez ali no momento que você achava que era bom para você. Né? Como você disse, essa vida não é fácil. Você já viu muitas garotas, como você coloca aqui, morrerem na noite. É muito, eu acredito que seja realmente muito difícil, muito complicado. Mas aí surgiu o Fábio na sua vida, que felizmente te tirou dessa vida, né? E você realizou o seu sonho de ter uma família, aí com seus filhos, o seu marido. Que bom, eu fico muito feliz que a sua história aí, por mais tortuosa que você tem encontrado aí, muitos obstáculos no caminho, né? Bem perigosos às vezes até. Que bom que ela teve assim seu final feliz, que você tá com o Fábio, já tem 15 anos isso, hein, Márcia? Que bacana. Eu deixo aqui todo o meu respeito a você. Eu acho que a gente só pode enaltecer aí a sua força, né? Porque não é fácil deixar tudo para trás, né? E se embrenhar aí numa vida que na verdade nem você, né? Como você colocou aqui, nem você almejava que um dia pudesse vir a ser garota de programa, mas realmente é bem complicado. Minha querida, todo o meu respeito. Um beijo para você, para sua linda família. Deus abençoe vocês. E você que nos assistiu até agora, o que você achou dessa história da Márcia? Deixa aí seu comentário para ela. É muito bacana porque com certeza a Márcia vai ler esses comentários. E se você gostou dessa história, deixa seu like. Tem uma história bacana para contar? Quer compartilhar aqui com a gente? Manda seu e-mail para abrindo-histórias@gmail. Nós estamos cheios de histórias. Nós vamos estrear um quadro novo, que é o Bateu Saudade, que é onde a pessoa escreve uma homenagem para alguém muito querido que já se foi. Se você tem uma história assim e quer compartilhar aqui, manda sua história pra gente. Eu queria agradecer a todos vocês por me acompanharem até aqui. Não esqueça,
Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva, isso ajuda muito o nosso canal. O YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e indicam para mais pessoas que nos escrevem mais histórias. Afinal de contas, esse canal aqui é feito para vocês. Um grande beijo, até a próxima, bye!